Olá, estudantes! Como vão vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a próxima parte, a próxima fase do que você precisa passar para tirar as melhores notas, entender melhor os conteúdos que você estuda, de forma que quando você for lá fazer a sua prova, você vai ter o conteúdo na ponta da sua língua, ok? Então, nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai ver o segundo passo, a segunda etapa, que é a primeira etapa você entendeu o conteúdo, você aprendeu técnicas e ferramentas para entender o conteúdo, né, no vídeo passado. Se você não viu o vídeo, eu recomendo demais que você vá lá e dá uma olhada. E agora nesse vídeo você vai ver como armazenar esse conteúdo, algumas técnicas super simples de ser aplicadas para que você consiga armazenar esse conteúdo na sua cabeça, ok? Então, antes de a gente começar, eu quero que você já clica no botão de gostei e se inscreva no canal, porque já tem mais de 100 videoaulas com várias técnicas de estudos que você pode usar para transformar a maneira como você aprende. Ok, estudante? Então, vamos para a aula. Então, como é que você vai fazer para armazenar o conteúdo que você está estudando? Primeiro, você vai... Vamos colocar num exemplo que fica fácil de entender. Chegou, hoje é o dia da aula, você chegou na sua escola, você sentou. Você usou as ferramentas que a gente explicou na aula passada para entender o que o professor está passando para você. E aí na sua cabeça tem aquele amontoado de informação que para você faz sentido naquele momento. Você conseguiu usar as técnicas e aí você já sabe o que o professor falou, ou seja, você não está desperdiçando o seu tempo, nem o tempo do professor, você entendeu o conteúdo. Agora o que você precisa fazer é armazenar. Como assim armazenar? Porque você sabe que depois daquela aula vai ter uma outra aula, e vai ter uma outra aula, e vai ter um intervalo, entendeu? Então aquele conteúdo que naquele momento, naquela hora, estava claro na sua cabeça, é bem provável que ele se perca, algum conteúdo daquele, ele pode se perder no decorrer desse dia, ok? E aí, quando você precisar repensar aquele conteúdo, recordar o que você entendeu, é bem provável que que exista gaps, que existam espaços, que o mesmo raciocínio que você entendeu, que o professor passou para você, você não consiga se lembrar agora porque falta alguns pedaços importantes, ok, estudante? Então o que você precisa? Você precisa aprender a armazenar o conteúdo que você entendeu. Armazenar o conteúdo é de extrema importância, porque assim, quando você pensar no conteúdo e perceber que falta alguma coisa, que você, apesar de ter entendido antes, agora não se lembra mais, o que você vai fazer é voltar nesse local onde você armazenou o conteúdo, ok? Então, o que eu vou recomendar aqui que você faça para armazenar? Você vai estar lá na sua aula, você vai estar ou com o seu notebook ou com o seu caderno, né? Vai depender muito. Se você tiver com o notebook, você pode abrir o Google Docs, aquele Word que tem no Google. Você pode abrir o seu Word também, se você tiver. Algum lugar que você possa escrever. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer, o cara falou lá, você entendeu o conceito, aí você vai fazer uma autoexplicação. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas aqui é só para você saber que tem duas fases essa técnica. A primeira fase é obrigatória, para você armazenar o conteúdo você vai utilizar ela, se você for aplicar essa técnica. A segunda fase, ela é complementar, né? Mas se você usar ela, por exemplo, eu vou recomendar que você use ela na sua casa ou no lugar onde você esteja sozinho ou num grupo de estudos. Tá todo mundo ali focado em aprender, é até melhor, é até mais útil. Mas aí vamos aqui, fase obrigatória. Então você já entendeu que você precisa armazenar o conteúdo para que não esqueça depois. Assim você vai fazer uma autoexplicação. A fase obrigatória da autoexplicação você vai escrever o raciocínio do que você está entendendo. Então eu coloquei um exemplo aqui, eu poderia colocar vários exemplos, porque é muito fácil, é muito simples isso. O cara falou alguma coisa, os portugueses vieram para o Brasil porque
eles acharam o continente porque estavam indo para as Índias e agora se bateram aqui, mas só que antigamente já havia uma ideia de que existia um continente por aqui, já tinham coisas escritas sobre isso, entendeu? Aí você já vem aquilo, já raciocina, já entende aquilo. Não é uma coisa difícil, você entende aquele negócio. O problema é você lembrar do que você entendeu na aula, no agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses. E aí o que você faz? Você armazena aí esse conteúdo escrevendo. Eu coloquei aqui: pontos materiais são componentes de um sistema onde suas dimensões são desprezíveis para o estudo de um fenômeno. Isso aqui, super básico, se você estiver começando a estudar física, aí você entende, eles definem o que é fenômeno, o que são pontos materiais, o que são componentes, o que é um sistema. Eles definem e vai construindo o conhecimento em cima de conceitos. E aí você, cada vez que ele fala alguma coisa e você entende o conceito, você escreve de forma linear. Um monte de gente fala: não escreva mais em forma linear. Escreva assim. Por quê? Porque a forma linear, se você usar dessa forma como eu estou explicando, ela é fantástica. Por quê? Porque você vai capturar, você vai armazenar o raciocínio que o professor está te passando. Ok? E como que você vai armazenar, que é o mais legal, que é o mais divertido? Você vai armazenar fazendo uma autoexplicação. Você vai pensar sobre o conteúdo, você vai utilizar as técnicas da aula passada, que está aí na descrição, se você ainda não viu. Você vai utilizar dessas técnicas para realmente entender aquele conceito. Entendido o conceito, o que você vai fazer é armazenar ele de forma linear no seu Word. Você pode até fazer o mapa mental depois, você pode até fazer flashcard depois, mas nesse primeiro momento, o que você quer é uma coisa estática, uma coisa pronta, para que no futuro, quando você não tiver mais esse professor para dar essa aula, e você tiver, por exemplo, amanhã vai ser a minha prova, e aí eu tenho aquele caderno com todo aquele conteúdo na minha cabeça. É só eu revisar. Por quê? Porque está lá exatamente o conceito que eu entendi. Não é o conceito exatamente que o professor passou. É o conceito que eu entendi. Eu usei das técnicas, eu entendi o conteúdo. E aí eu escrevo. O que eu escrevo? Eu escrevo exatamente o raciocínio do que eu entendi. Show? Eu vou deixar isso bem claro aqui para que você realmente entenda isso. O cara falou o conceito. Você não vai copiar o conceito que ele falou. Você vai utilizar as técnicas da aula passada para realmente entender o conceito. E depois você mesmo vai pensar sobre isso e escrever alguma coisa que faça sentido, que corrobore com aquele conceito, com aquele pedaço de conteúdo. Show? Beleza. Então você faz isso. Só assim você já vai ter um bom conteúdo para revisar depois, 1 semana ou 2 semanas antes da prova. Você vai ter conteúdo para estudar depois no seu grupo de estudo. Você vai ter conteúdo para fazer uma autoaula quando você estiver na sua casa. Ok? Você vai ter conteúdo. A segunda fase, que é uma fase complementar, é justamente a seguinte coisa. Deixa eu primeiro definir o conhecimento. Então, eu definindo o conhecimento como associação. Como assim? Você tem um monte de coisas na sua cabeça hoje, um monte de conhecimentos que estão sendo construídos por você, pela sociedade, pela sua família, pelos livros que você lê, pelas coisas que você assiste, está lá, dentro da sua cabeça, armazenado. Agora, você quer aprender algo novo. Você quer aprender algo que é diferente e que você não tem conteúdo prévio sobre aquilo, mas você tem conteúdo semelhante, conteúdos que você pode usar para criar associações. Então, definindo o conhecimento como a associação entre o conteúdo velho, o conteúdo que já está armazenado, o conteúdo que vem da sua vida, com o conteúdo novo, o conteúdo que está no livro, que você não sabe, física, química, matemática, história, que você não sabe, mas você já viu alguma coisa em jornais, já viu alguma coisa sua avó falando, e aí você vai trazer aquele conteúdo novo junto com o conteúdo velho. Entendeu? E aí, fazendo assim, você vai criar gatilhos em volta desse conteúdo, forçando, entre aspas, o seu cérebro a armazenar o conteúdo. Por quê? Porque você vai criar vários tipos de gatilhos diferentes em volta de um conteúdo. E aí vai ficar muito mais fácil de fazer a recordação. Entendeu? Então, como que a gente vai fazer esses gatilhos? A gente vai, 2 gatilhos aqui. O gatilho da escrita, você vai escrever o raciocínio que você entendeu. E o gatilho da aula em voz alta.
Entendeu? Por quê? Porque quando você mesmo está falando, você mesmo primeiro se escuta. Então, quando você se escutar e perceber que você está pisando em ovos, que você está gaguejando, que você não está conseguindo colocar de forma clara aquele conceito, você mesmo vai perceber que você não entendeu o negócio. Entendeu? Você mesmo vai sacar, caramba, eu não estou conseguindo falar essa coisa. Eu tenho a impressão de ter entendido, mas eu não consigo externalizar, eu não consigo falar essa coisa. Então o problema é que eu preciso ter mais clareza, então eu preciso me aprofundar, eu preciso trazer aquele conteúdo que parece que é claro, mas eu preciso mostrar ele aqui. Eu vou fazer um esboço, vou fazer um mapa mental, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou perguntar ao professor, porque se eu não consigo explicar, quer dizer que não está claro nem para mim. Então não tem como eu falar, eu bater no peito e falar que eu entendi. Então eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. E aí essa técnica que complementa, essa fase que complementa, é muito boa para trazer essa clareza para você. Ok, estudante? Então a gente já falou aqui de duas fases que você pode, de 2 passos que você pode começar a utilizar hoje mesmo para você tirar as melhores notas que você é capaz de tirar, para você melhorar a capacidade do seu cérebro de conter, de reter informação que é passada dos seus professores, dos seus pais, dos livros que você lê, dos jornais que você assiste, ok? Reter esse conteúdo na sua memória e ter ele pronto para ele ser usado. Não importa você armazenar grande quantidade de material na sua cabeça se ele não for útil para você. É claro, você vai precisar para passar em concurso, vai precisar para passar em vestibular, mas no negócio de vida, você vai usar mais esses conteúdos em tipos de conversa. E isso é muito interessante. Quando você tem esse conteúdo claro para você, você tem formas diferentes de armazenar. E isso também é bom para quando você for fazer redações, né? Fazer redações, fazer textos. Eu não sei, você pode ter um blog, você pode ter alguma coisa. A tela não está parada não, eu que parei de mexer nela. Show de bola? Então, estudante, era isso que eu queria falar e eu quero pedir para você se inscrever no canal. E antes de você ir embora, você coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Ok, estudante? Então, continue estudando, continue aprendendo, conheça os cursos da Autodidatas Academy. São ótimos cursos que eu estou aqui escrevendo o roteiro, estou gravando os vídeos exclusivos com ótimo suporte meu, que você pode fazer e melhorar várias habilidades, desde falar idiomas, até aumentar o seu foco, até aprender mais rápido, leitura dinâmica, leitura inteligente. Eu estou pensando em um roteiro sobre como ensinar alguém a ler, né? Que é bem interessante também. Eu estou pensando entre ensinar alguém a ler ou aprender a ler. Eu estou vendo como é que está o mercado. Então, estudante, continue estudando, continue aprendendo, continue desenvolvendo o seu cérebro e até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Fui!